Olá, tudo bom com você, meu querido amigo do YouTube, do Facebook? Que Deus possa abençoar você, a sua família. Seja bem-vindo ao nosso segundo estudo da classe bíblica Bíblia Fácil Daniel. Ou como muitos falam, profecias de Daniel. Porque o assunto que está estudando é sobre as profecias de Daniel. São os capítulos do livro de Daniel e a sua mensagem para os últimos dias da Terra. Hoje nós vamos estudar sobre um tema chamado dos poderes em conflito. É isso mesmo, dos poderes em conflito. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1 de Daniel. O capítulo 1 de Daniel conta, a história de como Daniel e seus amigos foram é, para a Babilônia, como é que eles foram para a Babilônia, um pouco do exílio babilônico com relação ao povo de Israel. Nós vamos entender hoje no capítulo 1 de Daniel, tá bom? Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, porque a gente vai estudar a Bíblia, não é o que eu penso, o que o pastor tal pensa, o que outros pensam, mas é o que a Bíblia diz sobre o assunto, tá bom? É o que a Bíblia diz. Então, pegue a sua Bíblia, vamos orar agora para entregar para o nosso Deus esse momento especial de estudo da palavra de Deus. Oremos. Grandioso Deus, louvado seja teu santo e eterno nome, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse estudo, abençoe nossos amigos que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, Senhor. Abençoe cada pessoa, cada família e que esta mensagem alcance as pessoas, Senhor, que precisam ouvir de Ti e do Teu amor. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, agora eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, tá bom? Vamos ler os primeiros versos, vamos entender como foi que Daniel e seus amigos que moravam com o povo de Israel vieram parar em Babilônia. Como assim? Logo duas nações totalmente diferentes uma da outra. Como é que eles foram para lá, Henrique? Como é que foi isso? A Bíblia, ela vai nos responder sobre isso. Então abra lá, Daniel capítulo 1, verso 1. Olha só o que diz. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Muito bem, vamos entender um pouco o que quer dizer isso. Nós tivemos a primeira deportação, só que antes dessa deportação, alguns jovens que eram versados no conhecimento, tinham grande capacidade, o rei pediu para que levassem eles para Babilônia. E olha só, mas Henrique, da onde é que vem Babilônia? O que é isso? Que terra é essa? Da onde é que vem Babilônia? Aqui tá bem aqui, olha, verso 2, você escuta lá, terra de Siná. A terra de Siná, ela está mencionada na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 11, e ela é a Torre de Babel. Está lá em Gênesis capítulo 11, verso de 1 a 9, tá bom? Para que você mesmo possa ler na sua Bíblia lá, tá bom? Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Lá fala da terra de Siná. E vamos lá, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 11, 9. Olha só, vou mostrar aqui para você uma coisa muito interessante. Gênesis capítulo 11, verso 9. Olha só o que diz, vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, verso 9. Verso 9 diz assim: Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Torre de Babel. O nome Babilônia, ela tem origem na palavra Babel, que quer dizer confusão. E, inclusive, a Torre de Babel, ela foi conhecida, quando você lê a história de eles quiseram construir uma torre que
chegue no céu, que chegue lá no céu para se encontrar com Deus. É muita prepotência, né? É muita prepotência, né? Então Babilônia, ela vem dessa origem da terra de Siná, onde ficava a Torre de Babel, que em seguida surgiu a Babilônia, né? No ano 604, 603, nesse ano por aqui, né? Então, e Jerusalém, ela estava no reinado de Jeoaquim, né? Joaquim, nesse reinado, Nabucodonosor sitiou a cidade, ameaçou, sitiou totalmente a cidade. Isso você pode ler lá em 2 Reis, capítulo 23 e capítulo 24. Depois veio Joaquim, foi um segundo sítio, e depois dele veio Zedequias, que foi um rei que o próprio Nabucodonosor colocou para governar a Babilônia, mas mesmo assim ele tirou e tomou conta, o rei Nabucodonosor tomou conta da cidade de Jerusalém e da terra de Israel. E daí surgiu o exílio babilônico. Lembre-se de uma coisa, esse exílio da Babilônia contra o povo de Israel, ele já foi profetizado na Bíblia antes disso acontecer por Jeremias. O profeta Jeremias já decretou. Depois você lê Jeremias capítulo 25, verso 11. Lá fala 70 anos de exílio. Deus permitiu, porque muitos conhecem a história, Israel estava vivendo uma vida totalmente contra os princípios de Deus. E Deus não teve outra alternativa e permitiu que aconteça esse exílio. E aconteceu, conforme diz a história. Então, os seus amigos, Daniel e seus amigos, foram para o Império Babilônico. E lembre-se, Daniel e seus amigos chegaram à Babilônia. E eles se depararam com 3 grandes desafios. Lembre-se de uma coisa: Israel é uma outra nação com outro pensamento, e Babilônia é uma outra nação com um pensamento totalmente contrário ao povo de Israel. São 2 poderes em conflitos: o inimigo de Deus e o próprio Deus. Os princípios divinos do Rei Eterno contra os princípios do inimigo de Deus. São 2 poderes que entraram em conflito. Daniel e seus amigos, quando eles chegaram em Babilônia, eles se depararam com 3 grandes desafios: o desafio cultural, o desafio do regime alimentar e o desafio religioso. Mas vamos ver primeiro o desafio cultural. Henrique, que desafio foi esse? Que desafio cultural foi esse que ele enfrentou? Então, vamos agora ler a Bíblia. Vamos ler agora o verso 4. Verso 4, tá bom? Vamos ler agora o verso 4, Daniel, capítulo 1, verso 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então lembre-se, quando eles chegaram, a primeira coisa que o rei pediu: preparem esses jovens para que eles aprendam a cultura e a língua dos caldeus. Eles eram de uma outra cultura, a cultura do povo de Israel. Mas indo para esta nação, tiveram que aprender uma outra cultura. Gosto de chamar disso como eles estavam indo para a Unibab. É isso mesmo, Unibab, Universidade de Babilônia, aprender a língua e a cultura dos caldeus. Então eles foram para lá aprender de uma outra cultura totalmente diferente da cultura do povo de Israel. Aprender a cultura e a língua dos caldeus. Também tiveram o segundo desafio, que foi o desafio do regime alimentar. O desafio do regime alimentar. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Vamos ler agora o verso 5. O verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Tá aí. Segundo desafio, regime alimentar.
o rei instituiu uma comida para eles comerem, uma comida que era do Império Babilônico, que era uma comida que era contra um estilo de vida totalmente contra ao estilo do povo de Deus, do povo de Israel. Era contra. Então esse foi o segundo desafio que eles enfrentaram. E também tiveram o terceiro desafio. O terceiro desafio, que foi o desafio religioso. Mas como assim, Henrique? Eles enfrentaram um desafio religioso? Sim, com certeza. Eles enfrentaram um desafio religioso. Abra lá sua Bíblia, vamos lá. Daniel, nesse mesmo capítulo, tá? Capítulo 1, verso 7, diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belteshazzar, a Ananias, de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. O nome dele era Daniel, era Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes totalmente judaicos, do povo de Israel. Cada nome desses significava algum atributo do Deus de Israel. Mas quando eles migraram para a Babilônia, eles tiveram que mudar os seus nomes. Eles mudaram mudou para Belteshazzar, um outro de Sadraque, outro de Mesaque e outro de Abidnego. Cada nome desse reverencia um deus da Babilônia. A Babilônia era panteísta, né? Vários deuses, não, politeísta, perdão, meu querido, era politeísta. Tinham vários deuses. E cada nome desse representava uma divindade de Babilônia. Belteshazzar, adoração ao deus Bel. E assim vai. Cada nome desse reverenciava uma divindade do Império Babilônico. Agora, Henrique, como é que eles superaram esses desafios? Como é que eles enfrentaram esses desafios? Eles enfrentaram esses desafios e você vai ver a resposta agora. Como é que cada um enfrentou o desafio? Como é que eles enfrentaram esses desafios? Primeiro eu vou explicar o do regime alimentar. Como é que eles venceram o desafio do regime alimentar? Vamos agora ao verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, agiu com os teus servos. Olha só, Daniel ele tomou a decisão: não, eu não vou comer essa comida. Lembre-se de uma coisa: a comida de Babilônia, você pode ler também alguns textos de Isaías, a cultura de Babilônia, né, ela tinha também comia o porco. E porco era um alimento que o povo de Israel não comia esse tipo de alimento. É só você ler depois Levítico 11 e Deuteronômio 14. Inclusive Isaías 66 fala, né, que aqueles que comem porcos são pessoas, não vão herdar o reino dos céus, porque come uma alimentação que vai contra os princípios de Deus estabelecidos em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Então o Daniel tomou a decisão: não vou comer esse tipo de comida, eu não vou comer.
E os seus amigos também tomaram a decisão juntamente com Daniel, né? Agora eles também fizeram um desafio para o chefe dos eunucos. Olha, 10 dias. 10 dias. 10 dias para a gente apresentar a verdade. 10 dias só comendo legumes e água para beber. Somente isso. Nem carne eles quiseram comer. Ainda mais porque a carne daquele tempo era sacrificada aos deuses babilônicos, aí que eles não quiseram comer carne mesmo, né? Então, ele está falando 10 dias comendo legumes e água, só isso. Qual foi o resultado disso, Henrique? Qual foi o resultado disso? Vamos ler agora. Verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. E lhe dava legumes. Olha só, olha o testemunho da atuação de Deus, do respeito aos princípios e obediência de Deus. Em 10 dias, a aparência deles era melhor, muito melhor do que a dos jovens babilônicos. E só para testemunhar, ele testemunharam tanto que o cozinheiro-chefe tirou as finas iguarias dos reis para servir água e legumes. Esse é o testemunho do nosso Deus. Agora, com relação ao conhecimento, Henrique, como é que ficou isso? Vamos ler agora o verso 17. Veja como ficou essa questão, tanto do cultural quanto do religioso. Verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Verso 20. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olha só que testemunho é esse. Eles foram para a Unibab, né? A Universidade de Babilônia. Eles aprenderam realmente a língua dos caldeus, né? Apesar de ser uma cultura diferente, de não concordar, mas eles receberam conteúdo, não separaram da sua fé, permaneceram firmes na sua fé em Deus. Eles não desanimaram, não abandonaram a fé, permaneceram em Deus. Eles permaneceram crendo em Deus. E o testemunho deles foi brilhante. Deus deu para eles, né, o conhecimento e a inteligência. Além de receber o conhecimento de Babilônia, Deus deu para eles conhecimento e inteligência. E naquele império não foi achado mais ninguém inteligente a não ser Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E outra coisa, lá naquele tempo tinha o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Tinha sim um TCC, exatamente, o TCC. E esse TCC foi o próprio rei. O rei fez perguntas para eles e eles souberam responder todas as perguntas. Esse foi o TCC dos 4 jovens em Babilônia. E passaram, e o rei Nabucodonosor ficou assim, olhos radiando pela inteligência desses jovens. Esses jovens testemunharam do poder de Deus. Testemunharam, e o rei Nabucodonosor pôde ver que Deus estava com ele, que eles eram jovens diferentes. Então, meu querido amigo e minha amiga que está assistindo agora conosco aqui com a gente, quais são os desafios que você tem enfrentado neste mundo para testemunhar do amor de Deus? Como tem sido o seu testemunho? Eu quero ler com você agora, vamos lá, 1 João. 1 João. Não é 1 João, vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro
capítulo 2, verso 15. Abra lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 15. Perdão, é 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esteja preparado. Quando você testemunha, as pessoas vão lhe perguntar, as pessoas vão... Por que você crê em Cristo? Por que você crê na Bíblia Sagrada? Por que você crê nisso? Esteja pronto para responder, meu querido amigo e minha amiga. E lembre-se de uma coisa: não ame as coisas que há nesse mundo. Vamos ler agora 1 João. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Testemunhe de Jesus neste mundo. Não ame as coisas desse mundo. Se você se deparar com um desafio, vença, porque Cristo venceu por nós. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Romanos 8,37. Se você enfrentar o desafio, vence esse desafio, busque o poder de Deus e testemunhe do Deus que você serve para as pessoas. Deus está lhe chamando, você mesmo, Deus está lhe chamando para testemunhar do seu amor e levar a mensagem às outras pessoas, meu amigo e minha amiga. Não perca esse chamado de Deus, testemunhe, seja como Daniel, que não abaixou a cabeça para os ditados populares, para os mandos populares daquela época, daquele império que era contra a vontade de Deus. Seja forte, vença os desafios pelo poder de Jesus. Amém? Deus está lhe chamando para esta grande missão. Não rejeite seu chamado. Deus está preparando para que você possa vencer desafios a cada dia. Deus está lhe chamando. Você aceita ou não o chamado de Deus, mas Ele está lhe chamando para ser testemunha do amor de Deus aqui nesta terra. Vamos orar? Quero orar por você. Quero entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Se você quiser fazer alguma pergunta ou aprofundar, é só você ir na arte do canal. Você clica no meu canal, tem o meu Facebook, o Instagram. Se você quiser conversar comigo, se você quiser fazer alguma pergunta, é só entrar em contato lá no Instagram, no meu direct, ou no Facebook, lá no inbox, ou entrar no Facebook da Rádio Moia Web e apertar lá no WhatsApp, que eu estou também respondendo por lá na Rádio Moia Web. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, louvado seja teu santo e eterno nome, Senhor. Aleluia. Glórias e honras a ti. Nos prepare, Senhor, nos prepare para vencer os desafios deste planeta, o desafio desse mundo manchado pelo pecado, inundado pelo pecado, corroído pelo vírus chamado pecado. Mas em Ti somos mais que vencedores, Senhor. Muito obrigado por tudo e nos ajude a vencer cada desafio e nos ajude a testemunhar o Teu amor para as outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse estudo para os seus amigos, para as suas amigas, para que outras pessoas possam conhecer a verdade do nosso Deus, tá bom? Até mais, fique com Deus e que Deus possa abençoar você e a sua família.